Olá, amantes de geleias, tudo certo por aí? Aqui é o Lucas novamente e hoje eu tenho um assunto muito interessante e muito importante para conversar com vocês, que é a conservação de geleias. É um assunto que o pessoal tem muita dúvida, inclusive eu vejo bastante nas comunidades, muita gente perguntando: mas como que eu faço para minha geleia não mofar? Como que eu faço para ela durar mais? É, será que se eu esterilizar o vidro ou se eu fechar, fizer o vácuo certinho, fazer tratamento de calor, vai ter uma durabilidade maior? Ou até mesmo assim, minha tampa estufou, mas eu abri a geleia, parece que tá ok, então beleza, dá para consumir. Gente, não é bem assim e é mais ou menos isso que a gente vai conversar hoje. Quando a gente pensa em conservação de alimentos, a gente tem que saber, tem que entender que os alimentos eles são perecíveis por natureza, independente da velocidade disso. Como, por exemplo, tem alimentos que são altamente perecíveis e a deteriorização deles é muito rápida, como, por exemplo, carne crua, peixes. Já, inclusive, tem outros alimentos que eles são um pouco mais demorados, eles duram dias ou até semanas, que são, por exemplo, pães, embutidos, esse tempo é maior. Já existem alimentos que são muito mais demorados para essa deteriorização ser perceptível, que é o caso das nossas geleias. Elas têm um tempo, meses ou até mesmo ano, que demora muito mais para ser perceptível isso, mas acontece. Então, eu já adianto para vocês, quando a gente se propõe a se tornar um geleiro profissional, a gente tem que pensar na conservação pelo ponto de vista do consumidor. Porque sabe aquela história de você pegar um pão de forma no armário, você abre, tem aquelas bolinhas de mofo, né? Daí você pega, tira e fala: mas tirar, isso aqui não vai matar ninguém, né? Ou até mesmo você pega aquele molho de pimenta que está na geladeira e que está escrito assim: após aberto, consumir em 30 dias. E ele está aberto ali faz uns 3 meses já, mas tá beleza, visualmente tá beleza, tá ok, então não tem problema nenhum. Ou você pega aquela bolacha que tá aberta faz um tempo, tá meio mole, ela não oferece perigo, mas a textura não tá legal, a textura não tá agradável. E no mundo profissional isso não existe, gente. Contaminação é coisa séria, é grave. Você nunca sabe a sensibilidade do organismo da pessoa que está consumindo a tua geleia. Faz mal para a saúde, então isso tem que ser levado muito a sério. E outra, não é só também a saúde que você tem que levar em consideração, mas a apresentação, o visual e a interferência dos micro-organismos que causam no visual da tua geleia. Mas tem que ser levado isso muito a sério. Então, com esses exemplos, vocês já devem ter entendido que o aulão de hoje é para você entender melhor o que faz uma geleia se conservar. Então, eu vou passar algumas dicas muito boas para vocês, então anota aí que vale muito a pena. Eu vou começar pela pergunta: quando uma geleia é adequada e segura para o consumo? O processo de produção de uma geleia retarda a deterioração, mas ela ainda existe, a deterioração, né? Então, a validade é o intervalo de tempo que essa geleia está segura e adequada. E isso significa que ela precisa de, primeira, permanecer seguro para o consumo, ou seja, não causar intoxicações ou infecções alimentares, livre de micro-organismos patogênicos ou toxinas de fonte bacteriana ou fúngica. E presta atenção, porque aqui mora o perigo. Alguns micro-organismos, bem como suas toxinas, elas não aparentam cor, não aparentam cheiro, não aparentam mudança nenhuma visual na geleia. Então, como eu falei, é aqui que mora o perigo, porque elas são imperceptíveis. Elas não aparecem, você não vê, mas elas estão lá, que é o caso do Clostridium botulinum, que causa o botulismo e que todo mundo sabe que é letal. Segundo e não menos importante, gente, a geleia precisa manter suas características e sua qualidade sensorial. Os micro-organismos deteriorantes, eles vão afetando a qualidade da geleia,
mas nem por isso afeta a saúde do consumidor. Afeta o sabor, o aroma, a consistência e por fim ela vai deteriorando até que ela fique inapropriada para o consumo. Ah, e tem uma questão também, gente. Além dos micro-organismos patogênicos, existem também os micro-organismos úteis. Então essa é a terceira questão, que é o seguinte: os micro-organismos úteis, eles são inseridos propositalmente ali no preparo. É o exemplo de pão, fermento do pão, ou probióticos, ou por exemplo aquele leite fermentado que utiliza lactobacilos, ou até um iogurte probiótico que auxilia ali na flora, uma bebida fermentada. Mas aí que tá. Todos esses produtos são intencionalmente adicionados de micro-organismos. Ou seja, a fermentação ela só é saudável, um exemplo da fermentação, né? Ela só é saudável quando ela é intencional, quando você sabe qual micro-organismo que está causando aquilo. Porque você pega o exemplo de uma pessoa pergunta, ai, a minha geleia, ela estufou, ela fermentou, né? Aparentemente ela está fermentada. Daí alguém fala, não, mas fermentação tá super na moda, todo mundo usa, todo mundo bebe bebida fermentada, todo mundo come comida fermentada. Tá, beleza, pode comer aí, tá? Gente, isso não pode. Quando você tá consumindo algo propositalmente fermentado e você sabe a origem daquela fermentação, tudo isso daí, beleza, mas quando acontece uma fermentação que não é proposital, não é seguro comer e pode fazer mal para a saúde, sim. Então tem que tomar muito cuidado com isso. Mas e agora a pergunta-chave do nosso papo de hoje: quais fatores prolongam a validade da minha geleia? A geleia, antes de tudo, ela é uma conserva. Mas por que ela conserva? É exatamente a maneira que ela é produzida que inibe a proliferação de micro-organismos. A velocidade de proliferação está relacionada à condição que eles se encontram. Existe uma condição favorável, né, que não é ideal, que faz com que eles se multipliquem rapidamente, e existem condições que desfavorecem essa multiplicação ou até que cessem ela. Alguns fatores eles são externos, como os materiais que você usa, as embalagens, o local de armazenamento, tudo que é envolvido com a parte externa. Ou até mesmo a formulação. pH, quantidade de açúcar, tudo isso interfere. Então presta atenção, porque você precisa entender tudo que envolve o teu processo da geleia. Por incrível que pareça, tudo está relacionado. E tudo, olha como eu falo tudo, e tudo e qualquer coisa que você faça pode alterar a validade da sua geleia. A validade da geleia, gente, ela não está relacionada a um único fator. Aliás, seria muito bom se fosse, né? Porque a maioria das pessoas, o pessoal acha que está tudo relacionado com aquele momento final, a parte que você esteriliza em vaso e boa, vai durar para sempre. Ai, que maravilha. Mas não. Como eu disse, vou dizer mais uma vez, tudo está relacionado, todo o processo está relacionado à validade da sua geleia. Mas agora falando um pouco do controle externo, gente. E eu sempre digo isso para meus alunos. Quando você se torna, né, um geleiro profissional, a sua cozinha ela deixa de simplesmente ser a cozinha da sua casa. Ela se torna uma ferramenta de trabalho, um meio de trabalho, o seu laboratório mesmo. Então você precisa tomar medidas mais severas, você precisa cuidar religiosamente da higienização, você precisa se inteirar de alguns pontos, como por exemplo, utensílios de madeira, caixa de madeira que vem da frutaria, fazer a higienização correta de tudo que entra, das frutas, enfim. Você tem que ser muito mais cauteloso do que você já era, porque todo cuidado que você toma para não entrar seres indesejados ali é pouco. Então, todo cuidado é pouco quando você está falando de ambiente externo. E detalhe, presta atenção porque isso é importante. Ó, minha cara de louco. Nunca aproveite tampas. Ok, gente? Cara de louco é só para você prestar atenção, mas nunca aproveite tampas, ok? Porque isso prejudica e auxilia a recontaminação.
E falando em recontaminação, isso é algo que a gente tem que cuidar, porque isso é depois que a gente finaliza, você tem que inspecionar para ver se está tudo ok, você tem que cuidar do local do armazenamento, tem que cuidar com vidro que pode ter trincado, tem que ter aquele cuidado para que não ter muita vibração ali. Local, o famoso local fresco, arejado, livre de luz, excesso de luz solar. Então, que inclusive fica a dica, né? Quando você coloca a tua geleia para ser vendida em algum local, normalmente fica algumas ali em exposição. O local que está em exposição normalmente é um local nesse naipe, assim, seguro, livre de muita luminosidade excessiva, né? Mas, às vezes, o restante das geleias fica num depósito, num estoque, e esse estoque também tem que estar em boas condições, porque senão vai prejudicar a geleia e pode causar uma recontaminação. Isso é muito perigoso. Tá, mas e por fim, como que eu faço uma geleia que dure? Eu vou te responder. Respeitando os parâmetros que fazem com que ela seja um produto de conservação. Então, nas geleias, a gente faz isso através de adição de açúcar, tratamento térmico, controle de pH e controle de oxigênio. E é a junção desses fatores, de todos esses fatores, que fazem com que ela seja um produto de conservação. Então é como se a gente fosse fechando o cerco, assim. A gente vai se munindo de todas as armas que a gente tem para que essa conservação seja efetiva e seja correta. Mas beleza, eu vou resumir de uma forma bem sucinta aqui como que a gente faz isso e etapa a etapa desses itens que eu te falei. Então, primeiro, gente, a gente tem que controlar a atividade da água. Como que a gente faz isso? Por meio da adição do açúcar. Porque a água ela tem grande influência, a presença da água tem grande influência no crescimento microbiológico. E adicionando a quantidade correta de açúcar, a gente controla essa quantidade da água. Ou seja, quanto mais açúcar, menos quantidade de água e menos atividade da água a gente tem. Mas claro que eu não vou adicionar assim um monte de açúcar, porque daí você não vai ter uma geleia, você vai ter uma rapadura, você vai ter um tijolo. Mas enfim, você respeitando a faixa correta de adição de açúcar, você controla essa atividade da água. Mas alguns micro-organismos ainda sobrevivem nessa faixa ideal, nesse restante ali de água que tem na geleia, na produção de geleia. Então a gente vai para o próximo passo, que é o tratamento térmico. Quando você aplica calor ali, tratamento térmico é a cocção da geleia. Quando você aplica calor, você também elimina alguns micro-organismos. Daí eu penso assim, tá, mas então eu vou botar 300 graus, vai matar todo mundo. Aí não, daí você não vai matar os micro-organismos, você vai matar a tua geleia. Então assim, tem a temperatura correta, você faz tratamento térmico, né? E você elimina alguns outros micro-organismos. Mas alguns micro-organismos, eles ainda são resistentes, eles sobrevivem a pequena quantidade dali de atividade da água, você fez essa primeira parte. Eles são resistentes ao calor, então eles vão sobrevivendo. Então a gente vai para uma terceira etapa. Não é uma sequência, ok? É uma junção de fatores. Mas só estou dizendo que alguns ainda vão sobreviver. Então a gente vai para a terceira etapa, que é o oxigênio. A gente tem que eliminar o máximo de oxigênio ali da nossa geleia. Então é feito o fechamento hermético ali, onde a gente elimina a maior parte do oxigênio que está ali. Claro que não vai eliminar tudo, não é um vácuo total, né? Mas a gente elimina a parte do oxigênio com o fechamento hermético, onde você fecha a tampa e faz... Mas para o nosso desespero, mesmo fechando o cerco, mesmo combinando fatores, ou seja, eliminando a atividade da água por meio do açúcar, eliminando o oxigênio, fazendo tratamento de calor, existem alguns
bichinhos que são teimosos, eles ainda resistem. E aí que entra o exemplo do mais temido Clostridium botulinum. Clostridium botulinum. Eu já falei sobre ele é perigosíssimo, ele mata. Então, a gente ainda tem uma última cartada, claro, né? Que é o controle do pH. Para você ver como é fundamental você ter esse controle do pH, ele restringe bastante a presença desses micro-organismos. Então, a gente controlando o pH ali na faixa 3,2, entre 3,2 e 3,4, no máximo, você favorece a eliminação desses micro-organismos resistentes e você também favorece a formação do gel, que ela só ocorre nessa faixa de pH. Então é para você ver como o pH, como a medida desse pH é importante. Ela é a nossa última cartada, a quarta ferramenta, né? E ela traz esses dois benefícios. E mais uma coisa que eu reitero a importância dessa medida de pH, porque às vezes a gente experimenta uma fruta, acha que ela está ácida o suficiente, mas ela engana, na verdade ela não está. Você vai achar que ela está bem ácida, aquele sabor, mas você mede e ela não está na acidez necessária para você formar o gel e para você fazer essa eliminação de micro-organismo. Então vocês viram como todo processo importa? Não é um fator isolado, mas sim tudo conta, todo o processo conta e é a junção disso tudo que faz com que a geleia seja um produto de conservação. Mas para finalizar, eu quero dar duas informações importantíssimas, então presta atenção. Primeiro, quando a gente cria uma formulação, um método de preparo, é para garantir que esses fatores de conservação eles estejam equilibrados. Então, quando você for ou quiser reduzir, principalmente o açúcar, mudar, trocar tanto a formulação quanto o método de preparo, você tem que mudar, tomar muito cuidado, porque você vai estar mudando, você vai estar interferindo nesses fatores. Então você só pode fazer isso quando você souber controlar e reequilibrar. Segundo, não é seguro você se basear e perguntar o prazo de validade do teu colega, perguntar num grupo alguma coisa assim, porque é necessário você conhecer todo o processo de produção. Não é só porque uma geleia é muito parecida, ou até mesmo igual, eu usei limão, morango, açúcar, água, então é igual o processo de validade, o tempo de validade é igual. Não pode ser perigosíssimo. Você tem que entender, saber o processo de produção, porque uma coisinha assim, uma mudança interfere nessa validade. Então, não se baseie pela validade do coleguinha e nem de grupo. Se baseie por tudo isso, se baseie pelo teu processo e pelo que você está fazendo ali. Mas, por fim, a validade ela só pode mesmo ser definida por estudo técnico. Caseiramente, a gente tem uma estimativa, mas considerando ainda uma margem de segurança, mas a validade mesmo não tem como saber, é só perante estudo técnico. E cada fabricante deve comprovar e possuir documentação de como foi feita essas avaliações técnicas, os estudos utilizados, laudos, ensaios laboratoriais, tudo que foi utilizado para chegar nessa validade. Essa, por fim, é a maneira mais correta. Mas, pessoal, eu sei que essa foi uma aula densa, eu sei que causou um rebuliço, assim, um reviravolta na cabeça, mas eu tô aqui para ajudar. Eu achei imprescindível trazer essas informações, porque elas são um divisor de águas, assim. Elas fazem muita diferença, né? Mas como eu falei, eu tô aqui para ajudar. Qualquer dúvida, eu tô por aqui, é só perguntar. Grande beijo para vocês e até a próxima.